Agora, a dica da situação de aprendizagem 2. Vamos começar pelo desafio 1. Primeiro vamos entender o que é a situação de aprendizagem 2. Ela propõe, aqui tem o descritivo dela, mas se a gente lê em linhas gerais, ela propõe que a placa do controlador que a gente usou na situação 1, mediu as tensões e correntes, tudo certinho, que ela seja agora adaptada para a situação onde os resistores, que a gente calculou o valor deles, sejam todos valores padronizados pela norma. Por quê? Porque ela queimava muito e aí estava faltando peça de reposição, e estava atrapalhando a linha de produção. Então, o nosso desafio 1, a gente vem aqui em situação de aprendizagem, desafio 1, clica na folha de resposta, e aí ele vai fazer o download do arquivo formato Word, e aí a gente tem aqui a folha de resposta. Bem, o que essa folha pede? Ela pede para a gente preencher essa tabelinha todos os resistores que estão no almoxarifado, e esse almoxarifado você consegue localizar ele dentro do conteúdo do curso. Então você vai lá para conhecer todos do almoxarifado e vai separar eles em padronizado e não padronizado. Você vai colocar nessa primeira coluna o valor deles, aqui a quantidade que tem no almoxarifado, se ele for padronizado. Se ele não for padronizado, você coloca na segunda coluna aqui do não padronizado. Esses valores você encontra dentro do material online, mas também na situação no desafio 3. Já vem uma tabelinha com esses valores já, ela está bem aqui embaixo. Ó. Esses são todos os valores que tem no almoxarifado. Aqui está a quantidade que tem de cada um, o valor da resistência e a potência dissipada de cada um. Então são esses valores que estão aqui, que você, na atividade desafio 1, vai anotar aqui o valor e a quantidade dentro do padronizado ou do não padronizado. A mesma coisa você vai fazer para os resistores que ficam na placa do controlador. Só que agora já deu os valores, de R1 a R6. Você só vai marcar X se ele é ou não padronizado. Feito isso, eu venho aqui embaixo agora na terceira parte da atividade e vou indicar aqui qual dos resistores que eu vi que é não padronizado, que está sendo usado pelo controlador, mas que não tem em estoque. Esse resistor é chamado de resistor crítico, porque se ele queimar, para a linha de produção. Eu não tenho no estoque para repor, e como ele é não padronizado, eu não consigo comprar na lojinha da esquina, porque ela não fabrica esse valor. Valores não padronizados é comprado somente em lote maiores que o fabricante faz exclusivamente para uma necessidade. Agora, como que eu vou saber se esses valores são padronizados ou não padronizados? Eu tenho que abrir a norma IEC 63 e olhar na série E24. Essa série ela vai apresentar para mim quais são os valores padronizados e não padronizados. Eu posso pesquisar ela na internet, ou eu posso vir bem aqui em biblioteca do curso, clique em biblioteca, e aqui eu coloco alguns arquivos em anexo. Dentre esses tem aqui a tabela de resistores normatizados pela IEC 63. Quando você clica, ele vai abrir esse arquivo, e aqui tem, além do que a gente quer, ele tem mais informação. Ele tem essa tabela aqui mostrando a resistividade de alguns materiais, né, que é uma informação útil, depende da aplicação. E ele tem aqui a questão do código de cores, para você saber fazer leitura de resistores pelas cores. E o que eu quero, que é as séries de valores padronizados. Como eu quero a série E24, é essa última aqui. Ó. Como que ela funciona? Ela tem esses valores aqui, que são os índices aqui dentro. E esses índices que vai representar os valores padronizados, mas não somente eles, são eles multiplicados pelas potências de 10. Ou seja, multiplicado por 1, por 10, por 100, por 1000 e assim vai. Exemplo, o resistor de 1,1. Se eu quiser comprar um resistor de 1,1 ohm no mercado, eu consigo? Consigo, porque é padronizado. Mas eu também consigo o de 10, de 11, que é o 1,1 vezes o 10. Eu também consigo de 1100, que é o 1,1 vezes 100. O de 11.000, o de 111.000. Então, assim, esse valor que está aqui, multiplicado por potências de 10, vai me dar todos os valores que eu consigo fazer com 1,1. O mesmo com 1,0, com 1,2 e assim vai. Então, não são somente os que estão aqui, são esses aqui multiplicados por esses valores aqui embaixo. Pronto, sei disso.
volto para a folha de resposta, desafio 1, e agora fica fácil. Vamos aqui, por exemplo, na placa do controlador. Ela tem um resistor de 5 ohms. Será que esse valor é padronizado? Você vai lá na tabelinha e olha, 5. Depois aqui do 4,7 pulou por 5,1. Então não existe o valor 5. Opa, não existe 5. Então a conclusão que eu tenho é que o 5 ele é não padronizado. Pode vir aqui e marcar um X. Não padronizado. Agora 6,5. Volto lá na tabelinha. Olha, 6,5. Tem o 6,2 e o 6,8. Opa, não tem o 6,5. Então volto aqui, 6,5. Também não padronizado. E assim eu vou preenchendo todos que está na placa. E coloco aqui e vou preenchendo em padronizado, não padronizado, todos que estão no almoxarifado. Feito isso, salvo a atividade e envio para correção.